Boa tarde, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova, pelo telefone 0800 12 018 38. Quero aproveitar e mandar um grande abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e à Fundação André Luiz. Programa Cristo Consolador, todas as sextas-feiras, às 17 horas, com reprise na terça-feira, às 23. Hoje nós estamos aqui com a Hilda Cristina, que é colaboradora aqui com os programas da rádio, com a Casa de Eurípides Barçanufo, e ela hoje vem aqui trazer para a gente um assunto muito interessante. E, Cristina, qual o tema que você trouxe hoje para nós? Capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 6. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Vamos lá? Vamos lá. Uma boa tarde a todos os ouvintes. Que Jesus continue a nos abençoar, né? Então, nós já sabemos que a doutrina espírita, né, Jorge, ela nos ensina que Jesus é o nosso modelo e guia. E como médium direto do Criador, o Mestre nos ensinou as verdadeiras leis de Deus. E a lei de amor é o resumo de tudo o que Jesus pregou e vivenciou. Amareis o Senhor vosso Deus de todo o coração e de todo o vosso espírito, e ao vosso próximo como a vós mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Então, nós temos que partir desse princípio, né, Jorge? Perdão. A referência maior nossa, o nosso modelo e guia é Jesus, e ele vem e nos ensina que a lei de amor é o resumo, né, de tudo aquilo que ele pregou, vivenciou, exemplificou para a gente aqui na Terra, né? Então, nós precisamos buscar seguir esses ensinamentos, vivenciando essa lei, porque é somente através dessa vivência da lei de amor que nós vamos apagar multidões de pecados que todos nós temos, né, Jorge? Todos nós cometemos nas nossas vidas, né, Isso aí. passadas. Qual de nós, né, não Não somos tem. devedores? Atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Justamente. Só o nosso Senhor Jesus Cristo é que veio na Terra perfeito. É. Nós todos estamos aqui, né, para poder E ainda expiar. assim, ele sempre falava, né, que perfeito era só Deus, né? Justamente. Bom, só Ele, o quer Pai, dizer, né? ele não se colocava entre os perfeitos, né? Isso mesmo. A humildade dele era É, tamanha, né? Que ele não se colocava como bom e nem nem como perfeito. entre os perfeitos, apesar de ser, né? Então nós trouxemos aqui uma historinha do Irmão X no livro Pontos e Contos, psicografia de Chico Xavier. Conta pra gente a história de um monge que ele passou muitos anos rogando uma visão do Cristo. Certa manhã, enquanto ele orava, ele viu Jesus ao seu lado e caiu de joelhos. Então esse monge ficava na cela dele, segundo Humberto de Campos, né, que é o irmão X, no mosteiro, e todos os dias ele orava pedindo a presença de Jesus. Então quando Jesus apareceu para ele, ele ajoelha jubiloso, né, em adoração total. Imagina aquele ser É, divino, né, luminoso, ali dentro daquele cubículo, né, que era a cela, que era assim que chamava, né, nos monastérios. Então, nesse instante, nesse mesmo instante que Jesus surge para ele, o sino do monastério toca. O que acontece? Era a hora desse monge socorrer os doentes e aflitos na porta da casa. E naquele momento, o trabalho pertencia a ele. Ele que tinha que ir, não tinha como transferir para um outro outra monge pessoa. e falar: não, eu estou aqui com Jesus, vai outra pessoa no meu lugar. Ele tinha que escolher. Ou ele ficava com Jesus, ou ele faltava ao compromisso dele, que pertencia somente a ele. Então, o que ele fez? Ele relutou, mas com imenso esforço ele levantou e foi cumprir as obrigações que lhe competiam. Ele serviu pacientemente ao povo no grande portão do mosteiro, não obstante estar amargurado por haver interrompido a indefinível contemplação. Ele foi amargurado, mas ele Ele foi, né, foi. Jorge? Aquele falou: nossa, eu tenho que ir na casa espírita hoje. Eu não estou, tá chovendo, mas eu estou amargurado, mas eu vou assim mesmo. Então, ele foi cumprir o dever dele. Voltando, porém, à cela, depois que ele termina toda a tarefa, ó maravilha! Chorando e rindo de alegria, ele observa que o Senhor o aguardava no cubículo. Aí ele se ajoelha de novo, no êxtase que possuía, e ouviu o mestre que lhe disse bondoso: se tivesse permanecido aqui, eu teria fugido. Então Jesus só esperou ele,
Porque ele foi cumprir as obrigações dele, né? Ele foi cumprir as obrigações dele. Que é a maneira mais agradável de adorar a Deus, é a gente elevar o pensamento a Ele através do culto ao bem e do amor ao próximo, né, Jorge? Então não adianta nós só ficarmos lá orando, né? Contemplando, adorando, né? e não fazer nada, né? Não é o que Deus e nem Jesus quer de nós, né? Ele nos quer na lida, né? Na lavoura. E isso é interessante, que essa parte que você fala aí, né? Gente, meu, qual de nós não passa por isso? Tem dia que dá um desânimo, dá uma vontade de não ir de jeito nenhum. Não é verdade? O corpo não tá pedindo, mas você fala, não, eu tenho que ir. Aí você pega e vai. Às vezes a gente sai emburrado, né? Calado. A gente vai, mas você vai. Mas é quando você entra também. Gente, é como se é um banho de luz que você leva que. Ainda bem que eu vim, né? É assim que a gente fala. É uma coisa que aí você chega, um abraço de um oi do outro, um sorriso de uma outra pessoa. Gente, renova suas forças. Exatamente. É assim que fez o monge, né? Ele saiu e foi para a tarefa. Quando ele volta, olha que júbilo. Encontrou Jesus lá esperando ele. Que maravilha, né? E assim somos nós, né, Jorge? No cumprimento dos nossos deveres no dia a dia, né? Que nós temos aí em casa, com a família. É o que eu sempre chamo a atenção das pessoas com relação às tarefas. Sejam elas quais forem. Faz 100%, não faz nada 50%, não. Justamente. Eu lembro muito daquela historinha, né, que você contou uma historinha, daquele homem, né, que ele era um pedreiro, trabalhava numa empresa, e ele ia aposentar. Então, quando ele vai aposentar, o patrão chama, né? E pede a ele, fala, olha, você vai aposentar, mas eu quero que você faça um último projeto, que você vai fazer uma casa para mim. E ele vai com uma vontade, usa os piores produtos que tem, não usa material adequado. Sem amor, né, Sem amor e faça que tem tocado. Na hora que ele termina de fazer, o patrão vai, pega a chave e entrega para ele. Essa casa é para você. Nossa. Aí ele foi ver ele. Ele fez com má vontade, porque se tivesse feito uma boa vontade, ele teria feito uma casa melhor para ele. Justamente, era para ele mesmo. Era para ele mesmo. Né? Tudo que nós fazemos para nós mesmos. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque tem a lei do retorno. Tudo que você faz, volta, gente. Isso mesmo. Tudo que vai e volta, e volta carregado daquilo que foi. Isso. Então, se você acha que não tem condições de pegar, principalmente na casa espírita, você não tem condições, não está preparado, não pega, mas não pega 50%, não. Faz pela metade. Porque o que eu falo com as pessoas não é um compromisso seu com a casa espírita, é um compromisso seu com a espiritualidade daquela casa. Exatamente. Nós temos que tentar fazer com excelência. Né? E nós não somos perfeitos. E se aquilo veio para você, porque no plano espiritual, antes de você estar aqui, você planejou aquilo lá para estar aqui e fazer. Aí você chega e quer fazer bem a boca? Isso não mesmo. faz. Aí você se esquece, né, do compromisso. Então, nós devemos aumentar os nossos esforços, né, no dia a dia e no labor da fraternidade em direção às demais criaturas, porque naturalmente nós vamos nos vincular ao Criador. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus, João, capítulo 13, versículo 35. Então, o próprio Jesus fala, né, que a gente vai reconhecer, né, que todos nós vamos conhecer que somos discípulos dele se a gente amar uns aos outros, né, Jorge? Esse é o capítulo 18, né, gente? Como nós já falamos, do Evangelho segundo o Espiritismo, mas é o item 6, né, que nos ensina ali que não adianta somente orar, chamar pelo Senhor, porque não vamos entrar no reino dos céus que Jesus nos prometeu dessa forma. Né? É no dia a dia, na prática ali da lei de amor, é na reforma íntima, as modificações internas, o não julgueis, né, para não sermos julgados, é nós tentarmos melhorar as nossas mazelas, não é? É fazer a vontade do Pai que está nos céus. O reino dos céus nada mais é do que só as nossas conquistas, né, gente? Isso. As nossas conquistas diárias. Então, é isso que vai estabelecendo o reino dos céus entre nós. Não é um lugar fixo, um lugar que você vai. Não. É construção nossa. Interna, do nosso espírito, né, Jorge? É a nossa evolução, né, quando a gente consegue conquistar, né, as nossas... ficar livre das nossas mazelas. Edificar, né, o nosso espírito, não é, e conquistar. Nós vamos nos livrando, né, das chagas morais. Exatamente. Né, para poder conquistar aí. Exatamente. E a fraternidade, ela é o oposto do egoísmo. Né? Então, nós sendo fraternos,
nós estamos pouco a pouco deixando de ser egoístas, não é, Jorge? Nós vamos nos tornar mais dóceis, né, humildes, caridosos, como você estava dizendo. A caridade é amor, é a prática do bem a favor de nós e dos outros. E tudo que pode se identificar com os ensinos de Jesus é considerado caridade, né? Porque Jesus ele emanava amor e caridade o tempo inteiro, né, Jorge? Jesus era virtude, né, gente? É verdade. E nós só vamos conseguir conquistar esse reino dos céus quando nós também começarmos a exalar virtudes, né? Joana de Ângeles, ela fala para a gente que para que possamos progredir, nós precisamos ter o amor como objetivo essencial da nossa existência. Olha como é que a Joana foca tudo que nós devemos tentar fazer, nos esforçarmos, né, sempre para fazer. Nós temos que trabalhar em prol dos nossos irmãos necessitados, empenhando sempre pela autoiluminação. Ao mesmo tempo que trabalhamos em prol dos necessitados, nós temos que nos autoiluminar, né? Porque através dessa autoiluminação é que nós vamos edificar, progredir o nosso espírito, aproveitando o propósito sério e digno da atual experiência, transformando-nos moralmente e libertando-nos da sombra e degradação. Então, nós precisamos dessa transformação moral, né? Ela não é fácil para nós, né? Porque nós já viemos de outras eras com muitas mazelas, né? Com um passado ali delituoso, então é algo que exige esforço íntimo nosso, né? Mas nós sabemos que vamos conseguir, porque todos nós estamos fadados a sermos perfeitos um dia. Então, é através desse esforço, né? A pessoa que está estacionada no mal, ela se torna estacionada. Ela vai levar mais tempo para progredir, né? Então, nós não podemos, nós temos que tentar não retardar os nossos momentos de melhoria, né? Temos sim, é importante a gente citar sobre a importância da prece, porque nós não podemos falar que nós temos somente que trabalhar, nós necessitamos também da oração, não é? Nós temos que ter o hábito de orar diariamente, porque a prece ela atrai o auxílio dos espíritos benfeitores. Eles nos intuem, eles nos fortalecem. Quando nós saímos para ir numa casa espírita, chega naquele momento ali, o magnetismo que está dentro da casa, ele nos envolve, nos dando assim aquele frescor, aquela brisa na nossa mente, aquela lucidez que vai nos ajudar a ter intuição no dia a dia para poder programar, né? Cumprir a nossa jornada mais de acordo possível, não é? Emmanuel ele fala que a oração ela não suprime de imediato os quadros da provação. Não significa que nós vamos orar e imediatamente as nossas provações vão acabar. O Emmanuel é claro nisso, não tem como. Não dá, gente. Se fosse assim, seria fácil demais. Fácil, popular. Ora, tá. Isso não. Mesmo, não tem como. Aí não o que adianta. eu fiz? E o que eu fiz? A oração vai passar a borrachinha lá. Não. Não vai, né? Ela pode me ajudar? Pode. Se a sua oração ela for sincera, ela vai me auxiliar. Né? Mas as coisas que eu fiz, quem tem que consertar sou eu. Não tem como. Não tem como. Transferir. Não. É intransferível. É intransferível, né, não tem jeito, não. Hein? E o Emmanuel é categórico, né? O interessante dele é que ele é sempre muito direto, né? Ele fala que não vai nos isentar da provação, mas a prece ela vai nos renovar o espírito, a fim de que nós venhamos a sublimá-los ou remover esses quadros de provação nós mesmos, né? Através da força ali, da coragem no dia a dia. Às vezes nós oramos e atraímos aqueles espíritos ali que vê que nós estamos sim nos esforçando. Nós atraímos benfeitores quando nos esforçamos, né, Jorge? Eles vão ir para nos auxiliar, né? E isso facilita, né? Deixa mais leve a nossa jornada. Se soubesses quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento, a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. A prece é filha primogênita da fé. Ela nos encaminha para a senda que conduz ao Criador. É o Santo Agostinho que fala isso para a gente. Então nós devemos sim ter a fé, devemos sim ter o hábito de orar, só que não podemos ficar ali estacionados nessa adoração, né? Ficar só adorando. Nós temos que batalhar também, né? A nossa autoiluminação. E entender que fé, oração, é ação. Não é só ficar ali. Não, é ação.
Fé é fidelidade. É a fé fidelidade. Você tem que ser fiel a Deus. Né? E o que ele quer da gente? Que evolua. O que ele quer da gente? Amor, né? Transformação para o bem, né? Então é isso que a gente tem que fazer. Se eu quero reparar os meus erros, se eu quero amenizar as minhas provas, vou fazer oração? Vou. Mas eu vou fazer a ação de promover o bem, de estar envolvido com o bem, auxiliando as pessoas, principalmente tentando, né, aquelas pessoas com as quais nós somos ainda difíceis, né? Nós somos, vamos falar que elas são difíceis, nós é que somos Nós difíceis. É que somos, né? Eu, A indulgência, né, Jorge, que então, vamos abrange a tentar, benevolência. pelo menos, se a gente ainda não consegue aproximar dessa pessoa para ter uma convivência, vamos tentar, pelo menos, não desejar mal, vamos tentar, né, deixar, pelo menos assim, até o dia em que a gente consiga, né, aproximar, falar um oi, dar um aperto de mão, um bom dia. É difícil? Muito. Eu que o diga. Né, é como eu estava até comentando com a Cristina aqui. Eu não sei se defeito é qualidade. Uma coisa que eu não sei ser é falso. Eu não sei se é visível no meu rosto quando eu tenho alguma dificuldade com uma pessoa. Não tem como. Então, a minha tática qual que é? Eu me afasto, mantenho afastado, né, a política da boa vizinhança, se chegar e me cumprimentar, eu vou responder, mas se eu não sinto no meu coração aquela vontade sincera dessa aproximação, eu acho que seria falsidade minha forçar isso. Então eu prefiro ficar no meu canto, não desejo mal a pessoa. Até o dia, eu vou trabalhar isso em mim, até um dia que eu conseguir olhar para aquela pessoa e não ter aqueles sentimentos que eu tenho. Né? Aí sim, eu estou apto a começar uma aproximação com essa pessoa. Então é isso que Jesus, é isso que Deus quer da gente. Né? Ele quer que a gente trabalhe em nós esses sentimentos para que a gente consiga ir melhorando até o ponto em que eu consigo chegar na pessoa, conversar tranquilamente sem ter nada. Isso mesmo. Nós não temos que corrigir, iluminar o outro. Né? Nós temos que a nós fazer mesmos. A nossa transformação, a mudança é nossa. A mudança é nossa. Né? Porque até porque, de repente, eu tenho essa animosidade com a pessoa. Mas quem garante que a pessoa tem essa animosidade comigo? Às vezes ela não tem. Exatamente. Às vezes ela nem sabe que sabe. Você Então, eu tenho que trabalhar em mim. Isso. E a pessoa trabalhar nela. Isso mesmo. E se a gente tiver essa consciência e pouco a pouco, né, fazendo esse esforço, é um passo que nós estamos dando. Né? Nós temos que tentar dar um passo, né? Pelo menos, para a gente poder dar início a essa modificação. Então, nós temos que ter cuidado para não somente nos fascinarmos com as narrativas evangélicas, né? Às vezes a gente ouve uma palestra, um estudo ali, a gente fica fascinado, né? Ante os padecimentos ali de Jesus, quando estudamos a vida dele, nós temos que resolver seguir em definitivo os roteiros iluminativos por meio dos quais os valores humanos mudam de expressão. Então, nós não temos só que ouvir, né, a beleza, a história de Jesus é magnífica, né? Quando a gente conhece Jesus, não tem como não amá-lo, né? Nós temos que esforçar para praticar. Ouvir e pôr em prática, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão comigo. O que ele quis dizer? Faça o que eu fiz. Reconhece o verdadeiro cristão pelas suas obras, né? E uma das obras maiores é a modificação íntima nossa mesmo. Nosso maior inimigo está dentro de nós mesmos. Outro dia eu fui dar uma palestra lá no Bezerra de Menezes. E eu pedi ao pessoal que não desligasse o celular, que deixasse o celular no silencioso. Aí no final da palestra eu pedi ao pessoal, falei, eu quero que vocês liguem o celular de vocês agora, coloquem na foto, mas eu quero que vocês coloquem na foto para tirar uma selfie. Aí todo mundo falou, agora tirem uma selfie. A hora que eles tiraram, né, falei assim, aí está o seu maior inimigo. Estou mostrando para você o seu maior inimigo. Seu maior inimigo é você mesmo. Nós, com o nosso pensamento, né, Jorge, que vagueia por toda parte. Esse aí é o seu maior inimigo. É esse aí que você tem que lutar contra ele, para que você consiga vencer. Que você vencendo ele, você está preparado para o mundo. Você vai vencer todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Né? A tranquilidade, a paz do espírito, o reino dos céus que você vai trazer para o seu espírito ali, né, ele vai preponderar. Então você vai conseguir passar pelas vicissitudes da terra sem sentir. Porque todo mundo acha que o inimigo é um espírito, o inimigo Não, o inimigo é você.
Você é o seu maior inimigo. Isso mesmo. Olhe no espelho, né? Olhemos no espelho, tentemos corrigir as nossas imperfeições. Com Nós certeza. temos que partir de um princípio, conhecer a nós mesmos. À medida que a gente vai conhecendo as nossas falhas, igual você fez essa narrativa, né? Perdão, simples, falando de como você é sinal de que você já se conhece, a forma que você tem que se portar para poder fazer a correção. Dessa questão. Né? É assim, nós temos que ter um princípio, fazer uma autoanálise, né? Olha, eu sou assim, eu faço isso, mas eu sei que não está correto. E eu gosto de trazer essas coisas assim, na rádio, nas casas espíritas, porque as pessoas, elas endeusam a gente, né, que está lá na frente falando. Para mostrar para vocês que estão ouvindo, que nós somos humanos iguais a vocês, cometemos os mesmos erros, as mesmas besteiras, pior que nós temos mais conhecimento. Mas nós fazemos, gente. Os mais necessitados somos nós, então, assim, não adianta. Então, eu gosto de trazer isso para mostrar para as pessoas, para tirar a gente do pedestal, porque não coloque a gente no pedestal, não pedestal, só Jesus e Deus. Somente. Porque nós não. No planeta Terra, que todos nós reencarnamos para poder fazer modificações. Nenhum de nós está aqui como missionário, parceiro. Com certeza. Né, Jorge? Então, no ministério que hoje nos cabe, não nos é lícito desertar da luta. Qual que seria esse ministério? Aquilo que a gente está vivenciando. As tribulações do dia a dia, com os familiares, né? Os sofrimentos, todos, a grande maioria, né, se não todos, estão passando por aflições. É difícil, às vezes, chegar num templo religioso, não é? Porque encontra 1000 situações ali que não permitem, as aflições, é um familiar que adoece. Então, todos nós estamos vivendo atribulados. Mas nós não podemos nos desertar da luta, né? E contribuir ali para a vitória do bem, com a nossa assertividade ali no dia a dia. Joana de Ângeles nos fala que nós já fomos chamados para o nosso ministério de luta, de aprimoramento, mais de uma vez. E a gente acaba preferindo a loucura do prazer que a terra oferece, né? Afastando-nos ali do caminho renovador. Então a Joana nos pede para nunca nos afastarmos de Jesus. Enquanto nós buscarmos estarmos perto de Jesus, né, nós vamos estar seguros e fazendo os nossos esforços. Jesus sabe de todas as suas ovelhas, ele conhece todas as ovelhas do aprisco dele. As necessidades que estão no espírito do Jorge, as necessidades que estão no nosso espírito, dos ouvintes. Jesus conhece todos, né, Jorge? Com certeza. Então nós temos que nos aproximar dele. É importante verificar que o mestre ele não estabelece condição nenhuma para que o discípulo compartilhe a jornada. Ele diz apenas, segue-me, como quem afirma que se o aprendiz que se dispõe realmente a segui-lo, ele vai ser suprido de socorros eficientes em todas as suas necessidades. Então nós começamos a seguir Jesus. O Jorge vai lá e fala, eu vou preparar um estudo, eu assumi tal tarefa, nossa, mas eu sou tão atribulado. Mas o Jorge vai ser auxiliado, porque Jesus, de onde ele está, ele viu ali que o Jorge está com essa necessidade do espírito de crescer, de buscar o progresso, de aprimorar. Então ele vai cercar o Jorge ali de auxílio, de acordo com o merecimento do Jorge. Né? Jesus vai, os benfeitores vêm, intuem para o estudo, né, que vai tocar ali nos ouvintes que estão também necessitando. Então há todo um aparato, o laboratório do invisível trabalhando ali ao nosso redor. Eu costumo dizer que quando eu estou preparando um estudo, né, quando eu estou preparando uma palestra, eu psicografo. Porque, gente, eu pego um papel, vou escrevendo. Depois eu tenho que ficar ali juntando, aqui, lendo, relendo, montando. Gente, eu faço aquilo ali 300 vezes, até chegar no ponto de eu montar o último que eu vou apresentar, e assim mesmo ainda fico achando que está faltando alguma coisa. Isso mesmo. Então, Jesus sabe disso. Porque ele consegue ter a leitura do coração, do espírito da gente. E você acha que Jesus não ia deixar de suprir as necessidades do Jorge, que está com esse esforço íntimo de renovação? Porque um estudo que nós fazemos é uma tarefa, mas nós fazemos primeiro para nós mesmos. Para a gente poder aprender, entrar dentro daquele aprendizado ali e ir colocando em prática. Porque, né, discípulos de Jesus têm que ter aquele esforço diário. Todos nós, independente de sermos palestrantes ou não,
podemos sim ser discípulos e seguidores de Jesus. Ele mesmo o diz. Com certeza. Não é verdade? Então, descobre uma dentre as 1000 maneiras de atuar, edificando e servindo. Aquilo que nós acabamos de falar. Né? Vamos descobrir uma maneira entre as 1000 que existem, né, de atuar. Ali, edificando o nosso espírito ao mesmo tempo que estamos servindo. Atendendo o chamado de Jesus, que prossegue, aguardando os que desejam trabalhar na sua vinha. Então Jesus está aguardando. Aí surge ali um que está com vontade, ele vai, né, intuir, ele vai enviar os benfeitores, ele vai auxiliar. Já que recebeste o chamado para a transformação moral ao alento da luz espírita, que o espiritismo ele é uma luz, ele clareia para a gente o evangelho de Jesus, as questões eternas do espírito, então não vamos titubear, vamos refletir, vamos caminhar apressadamente, deixando penetrar em nós as lições de esperança e renovação. Então é aproveitar essa doutrina esclarecedora, né? A gente lê uma página de um livro e esclarece muita coisa para a gente, né? É uma doutrina abençoada. Então, nós temos que aproveitar, né? Caminhemos apressadamente, né? E vamos nos armar para os combates ásperos contra os severos adversários que vencem a quase todos. Quem são esses adversários que vencem a quase todos nós? O egoísmo, a ira, o ciúme e os seus seguidores, ensinando pelo exemplo fraternidade e amor. Então nós temos que tentar, né, a fraternidade ela é o oposto do egoísmo. Então à medida que a gente começa a ser mais fraternos uns com os outros, né, nós estamos distanciando do egoísmo, nos aproximando do amor. Recordemos Jesus que não veio para compactuar com questões terrenas. Jesus ele veio à Terra, ele podia ter encarnado, né, que ele não reencarnou, como um príncipe, né, como um rei que é. Mas ele encarnou numa manjedoura. Ele uma nasceu condição humilde, né? Numa condição humilde. Ele já começou a dar o exemplo para a gente. Não fazer então a distinção, né? Porque se ele viesse como um rico, então manteria aquele mesmo. Antes, o quê? As leis, o conhecimento era só para os ricos. Os pobres não tinham acesso. Né? Então ele já veio justamente, o Messias veio para os pobres, né, para os estropiados, para mostrar que eles também faziam parte do reino. Isso mesmo. Eles não estavam à parte, eles não eram a escória como eles eram considerados. Não. Eles faziam parte, eles eram iguais àqueles outros. A única diferença é que aqueles outros nasceram ricos e eles nasceram pobres. Pobres. Né? Ele veio para os sãos e os para doentes, os doentes, né? Nós trouxemos uma outra história que, como o próprio Jesus ensina, as histórias ajudam a gente a fixar. Né, o entendimento com mais clareza. E o Irmão X, ele tem muitas histórias interessantes. Essa nós encontramos no livro Contos e Apólogos, também psicografia de Chico Xavier. A lição 7 chama A Ficha. É muito interessante, de um distinto pregador, que é o que a gente está trazendo aqui, né? Ele é um palestrante do Evangelho na seara espírita. Então, na noite em que ele completa meio século, 50 anos de idade no corpo físico, quando ele vai dormir, ele sai das atividades espíritas, despede dos amigos, e quando ele vai dormir, ele sonha que alcança as portas do mundo espiritual. Então ele já começa a dormir e sonha que ele chegou nas portas do mundo espiritual. Então ele ficou deslumbrado com a leveza de que se via possuído e intentava alçar-se para melhor desfrutar a grandeza do paraíso. Quando o funcionário da passagem celeste se aproximou e lembrou-lhe. Então ele queria ir mais além, estava se sentindo leve, aí chega um funcionário, né? Tipo assim, lá no portão, e fala assim para ele: para evitar qualquer surpresa desagradável no avanço, nós precisamos antes passar uma vista de olhos na sua ficha. Então foram dar uma lida na ficha dele. E para surpresa dele, a ficha é rica em detalhes. O nome é João Mateus, ele renasceu na Terra em 1904, ele teve pais carinhosos e amigos, o cérebro claro, bons livros, uma juventude folgada, boa saúde, invejável noção de conforto, sono calmo. Até citar na ficha dele que ele teve o sono calmo
durante a existência, eles citam. Olha, imaginem a nossa ficha. A gente vai escutando a história imaginando a nossa ficha. Aos 20 anos de idade, ele entregou-se no comércio. Casou-se, presenciou sem maior atenção 672 missas. Então eles tinham contagem das missas que ele frequentou, enquanto ele era católico. Aos 27 anos, ele se transferiu para o Espiritismo, sob a invocação de Jesus. Eu já estava predestinado para ele, né? Isso, se tornar espírita. Para o Espiritismo. Ele realizou, então, 1.602 palestras e pregações doutrinárias. Olha, Jorge, que tanto de palestra. Ele escreve cartas e páginas comoventes, é um notável narrador, tem 4 filhos, mas ele não encontra tempo nenhum para auxiliar os filhos na procura do Cristo. Ele efetuou 106 viagens de repouso e distração. Grande intolerância para com os vizinhos. Não tinha paciência com os vizinhos, não. Ele nunca percebe se ofende o próximo por meio da sua conduta, mas ele revela extrema suscetibilidade ante a conduta alheia. Quando alguém ofende ele, ele é sensível, mas ele nem se dá conta de que ele ofende os outros. Para Jesus, que o procurou na pessoa de mendigos, de necessitados e doentes, ele deu durante toda a vida dele, todos os 50 anos que ele viveu, 90 centavos para aqueles que pediam. Quando iam ler o item referente às próprias dívidas dele, fortemente impressionado, João acordou. Era de manhã. Então, a hora que eles iam falar para ele da dívida dele, ele acordou, né? Ele ficou impressionado demais. Então, à noite desse mesmo dia que ele acorda, ele, bem-humorado, ele se reúne com os companheiros, né, na casa espírita, ele relata a ocorrência. Estava transformado, dizia ele. O sonho modificara-lhe o modo de pensar. Então, para isso, ele estava disposto a colaborar substancialmente, com um valor muito grande, né, porque ele tinha condição, na construção de um lar destinado à recuperação de crianças desabrigadas, que desde muito tempo ele estava desejando fazer, mas não fazia. A experiência daquele sonho era, de certo, um aviso precioso. Sorridente, despediu-se dos irmãos de ideal, marcando novo reencontro para o dia seguinte. Então ele combinou tudo ali com os irmãos, sorridente, aí despediu de todo mundo, esperava sentar as bases da obra que se propunha levar no dia que eles se reunissem novamente. Contudo, na noite imediata, quando os amigos lhe bateram à porta, vitimado por um acidente das coronárias, João estava morto. Ou seja, né, não deu tempo. Não teve tempo. Tentou fazer e não fez. Ele teve o tempo, as condições, mas ele não quis fazer. Né? Ele foi protelando, ele foi vivendo. É o que a gente faz, né? A gente está sempre protelando para depois, esquece, né? A gente não sabe o nosso tempo aqui. Justamente, ele não fez em verdade espírito, né? Ele fez aquela quantidade de estudo, mas ele não deixou o evangelho entrar dentro dele. Ele entrou na doutrina, mas a doutrina não entrou nele. É o que acontece com muitas pessoas. É o que nós não devemos permitir que aconteça conosco. Né? Aproveitarmos aí essa passagem muito esclarecedora, né? E lutar para que isso não aconteça com a gente. É a gente fazer, novamente repetimos, é a autoiluminação, né? É ir vencendo as nossas mazelas, né? Observando ali aquelas imperfeições, esforçar para modificar, né? A questão das falas, né? Que às vezes a gente solta uma fala e não percebe ali, nós mesmos somos campeãs disso, aquelas falas de criança em adulto. Né? Isso é algo que exige uma corrigenda emergencial. Porque muitas vezes a gente ofende ali a pessoa e nem se dá conta. E quando vem alguém e fala uma coisinha com a gente gente se ofende. A gente já se melindra. Oh, meu Deus, olha o que o Jorge falou comigo. Eu não acredito. Mas eu falo o tempo todo ali, ofendo o Jorge e não estou me dando conta. Então já é um ponto de partida aí para nós. Com certeza. Fazermos essas modificações, né? Não é, Jorge? Não é ficar ali só orando, né? Adorando, né? Ah, eu vou na casa espírita hoje, eu vou orar, então amanhã vai transcorrer tudo melhor, estou precisando melhorar as minhas energias, vou lá na casa espírita.
Nós precisamos melhorar nossas energias, sim. A casa Todos espírita os nos dias. auxilia. Mas nós temos que fazer o nosso Nossa empenho, parte, né? Fazer a nossa parte. para a gente não fazer igual o João. O João ia, né, fazia estudos brilhantes, né, mas o corpo do João ia, mas o espírito não estava lá. O espírito não estava lá. O espírito estava longe. Então nós temos que ir verificando, né, o que está faltando. É refazer o nosso caminho percorrido com equívocos, né, e tentar corrigir, renovar os pensamentos saturados de angústia, recomeçar o trabalho interrompido, fazer uma reflexão do que falta para a gente aí, né, para poder fazer esse progresso que nós viemos buscar na Terra. Aproveitando aí, exercitando a paciência, a compaixão, que são coisas difíceis, às vezes a gente tem uma compaixão ali com um ser, muitas vezes, perverso, que está ali lado a lado conosco, né, testando ali a nossa paciência, a nossa tolerância. Não é algo fácil, é algo que nós vivenciamos no nosso dia a dia e exige prodígios da gente. É disputar a honra de ser útil, né? Libertar-se das mágoas e ressentimentos é algo também muito difícil. Que tem, às vezes nós temos o hábito de remoer, né? Ficar a vida toda, nossa, remoendo, né? O fulano fez aquilo em 1980, mas eu estou lembrando até hoje, em 2025, nossa, meu Deus, o que aconteceu comigo nos anos 80? Nós temos que deixar o passado para trás, né? Ele tem que nos fortalecer para a gente prosseguir. Avancemos, diz o Emmanuel em Fonte Viva. Porque não adianta ficar, né? Se a gente estaciona, é pior. A vida está passando e você está aqui, ó, parado. Lutar, né, Jorge, em libertação das tendências inferiores. Né? Com certeza. É uma luta constante que nós devemos travar sempre. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. João capítulo 10, versículo 9. Então é Jesus novamente dizendo que ele é a porta. Né? Que se entrar por ele, será salvo. Por isso o Evangelho é o roteiro capaz de levar a humanidade à harmonia e à paz universal. E o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. Então nós temos aí essas duas alternativas belíssimas. Duas ferramentas, as duas ferramentas. Evangelho e Espiritismo. Duas ferramentas que se completam, né, nessa transformação diária, né? Sim. E o irmão Jacó, no livro Voltei, através da psicografia de Chico Xavier, ele fala para a gente assim: na medida que te recolhas no exercício legítimo do amor cristão, em demonstrações genuínas, né, demonstrações verdadeiras de entendimento do Evangelho, sentido, vivido e aplicado. Olha, nós temos que sentir o Evangelho, vivenciar e aplicar. Nós vamos conseguir controlar a nossa capacidade radiante, segundo os ditames da própria alma. Então é vivenciar o Evangelho. Não adianta nada, gente. A gente tem que pôr em prática. Não adianta você estudar e não praticar. Um médico, para ser um bom médico, ele tem que estudar e praticar. Justamente. Qualquer profissão. Então, nós também, espíritas, nós temos que estudar sempre. Mas colocar em prática os ensinamentos, né? Aquilo que nós estudamos. É verdade. Meditar a respeito da finalidade da existência terrena, que é breve, né? Ela tem uma breve duração. Porque a gente não sabe quanto tempo, né, que a gente vai ficar aqui. Não sabemos. Igual o João ficou 50 anos, né? Ele deve ter achado que ficaria mais, né? Quando ele se atinou para o que ele realmente precisava, já não teve mais tempo. Já não teve mais tempo. Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso programa. Quero aqui agradecer, Cristina, pela sua participação. Mais uma vez, foi excelente. Foi um bate-papo muito gostoso, muito proveitoso. Nós é que agradecemos mais uma vez, Jorge, pela oportunidade. Agradecemos a Jesus, né, e a você pela oportunidade. Programa O Cristo Consolador. Todas as sextas-feiras, às 17 horas, com reprise. Na terça-feira, às 23, aqui na nossa Rádio Boa Nova. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus e até o próximo programa.